perguntas, essa questão do diagnóstico, eu acho que ela entra na vida do ser humano com várias funções, né? Uma função que é o que você falou, né? Que de repente eu me encontro ali, que é o pertencimento, mas ela também às vezes entra como um escudo, Sim, como uma muleta, como um mecanismo de defesa, né? Que é o escudo. eu faço uso desse recurso, Quando eu né? faço uso disso, ela também coloca às vezes num papel de vítima. Então, assim, ela tem algumas. O diagnóstico ele acaba também entrando no sintoma também da pessoa, né? Acaba entrando, entra como uma função na vida dessa pessoa, né? E quando ela se acha e ela consegue entender, é uma coisa, é uma resposta. Quando ela usa para defesa, é uma outra resposta que você tem na sua vida. E eu gosto muito de diferenciar, pelo menos na clínica, eu falo isso com alguns pacientes, que assim, existe uma diferença muito grande entre é, eu sou e eu estou, né? Entre ser e estar. E o diagnóstico, às vezes, a gente usa, a gente acaba colocando no ser, e não que eu estou. E que tudo pode ser mudado, né? Então eu acho que essa é uma fronteira bem interessante na hora de se falar de diagnóstico. Sim, sim. O diagnóstico é uma resposta pragmática àquilo Sim. que se tem. É uma resposta, eu repeti essa palavra várias vezes hoje, né? Tem um tom mais limitado mesmo, mas é o propósito do diagnóstico. Uhum, E a gente pega aquele recurso, pega aquela ferramenta e a gente insere na nossa vida. O jeito como a gente insere aquilo na nossa vida fala da gente também. uhum. Fala, inclusive, mais do nosso sofrimento muitas vezes do que o próprio diagnóstico. Sim. Então eu pego uma hipótese diagnóstica, coloco na minha vida e explico toda a minha vida a partir dela. Isso está me falando de um jeito de viver, de um jeito de compreender o mundo e de um jeito de compreender que a princípio vai causar problemas. A princípio está distanciando você de outras várias possibilidades de olhar para a própria vida. Então, de novo, Uhum, assim, para não ficar muito complicado, é como se o diagnóstico ele fosse realmente uma ferramenta. Aí a pessoa pega aquela ferramenta, ela vai fazer o uso daquela ferramenta. O uso da ferramenta fala da pessoa. A maneira como eu uso a minha canequinha fala de mim, entendeu? A maneira como eu faço valer e uso o diagnóstico que me entregaram em outro momento também fala de mim. E aí, de novo, fala muitas vezes mais do que o próprio diagnóstico. Sim. ok. Inclusive, indo naquela analogia que você fez do arco-íris, que eu achei muito bacana, ah, tem que uma pessoa, um adolescente perguntou, né, a respeito dessa fronteira do, entre aspas, normal É, e o transtorno, é bem aqui, né? ó. Como saber se o que estou sentindo é normal da adolescência ou é um transtorno mesmo? Eu manteria a referência da desarticulação das coisas da vida. Então, sei lá, esse adolescente empina pipa, sempre empinou pipa, jogou bola na rua, brincou com os amigos, brigou com os amigos. Eu briguei muito com os meus amigos, né? Brigou, brincou, fez tudo. E aí, num determinado momento, começou a deixar de fazer. O pipa passou a perder a graça. Aí as brigas com os amigos tomaram outras proporções, assim, eu tô me distanciando dos meus amigos, e aí, putz, a comida da minha mãe não é tão gostosa mais. Então essas perdas, elas vão indicando um lugar de sofrimento que precisa ser cuidado por um profissional. Porque também tem essa, né? O sofrimento, ele vive pela vida, ele é cuidado pela vida e pelas pessoas, pela gente, pelas pessoas que estão em torno da gente. No cotidiano, quando esse sofrimento passa a fazer muita sobrecarga na vida que a gente vive, a gente precisa de um outro, de uma outra pessoa, e essa pessoa é uma pessoa da saúde. Então, a resposta que eu daria é essa, assim, é se olhar, assim, vamos lá, né? Então, passa a se olhar. Presta atenção na sua vida, presta atenção nas coisas que você fez até hoje, nas coisas que você gosta, e tenta entender o quanto que essas coisas seguem próximas de você, o quanto que essas coisas seguem próximas, o quanto que você consegue olhar para o futuro e, putz, eu queria tanto, um adolescentão, né? Eu queria tanto tirar minha habilitação, e aí tá animadão, assim, tá com lá 16 para 17 anos, falta pouquinho, e aí conversa com a mãe, se tem mãe, conversa com o pai, se tem pai, sei lá, começa a economizar dinheiro, se pode economizar dinheiro, e aí, de uma hora para outra, o dinheiro não faz mais sentido, a carteira de habilitação também. Então, é isso, assim, olha para a forma como você vive e para as coisas que você quer e tenta entender a qualidade da relação com essas coisas todas, né? Uhum. Com um passeio no final de semana, se tiver tudo bem, né? Se hora ou outra tá ruim, mas normalmente tá tudo bem, ok. Agora, se você perceber que tá mais ruim do que bom, aí eu buscaria uma ajuda, assim, buscaria um profissional.